Muito bem, bom dia, Moçambique, ou boa tarde, está muito próximo de ser boa tarde, não é? Vocês que já estão ligados agora podem partilhar a live para pelo menos 30 pessoas, partilhem a live para 30 pessoas. Tem uma coisa extremamente importante para falar hoje. Extremamente importante, extremamente crucial para a gente falar hoje. É muito importante o que vamos falar hoje. Portanto, você partilha esta live agora para 30 pessoas. Partilha rapidamente esta live para 30 pessoas. Partilha rapidamente esta live para 30 pessoas. Temos coisas profundas hoje para falar. Coisas profundas hoje para falar. Hoje temos coisas extremamente profundas. Partilha rapidamente esta live para 30 pessoas. Partilha já rapidamente para 30 pessoas. Ou o nosso Moçambique avança, ou o nosso Moçambique estoura. Ou o nosso Moçambique se salva, ou o nosso Moçambique se perde. Ou nós, como moçambicanos, queremos uma vida de escravidão ou queremos a nossa liberdade? É hoje que vamos ter que escolher isso. Portanto, partilha a live rapidamente, partilha esta live para 30 pessoas. Você que está a conectar-se agora, neste momento, partilha esta live, por favor. Partilha esta live porque hoje, eu estou com cara de poucos amigos hoje. Hoje partilha-me esta live rapidamente agora para a gente poder falar de assuntos profundos sobre Moçambique. Partilha-me esta live rapidamente. Sei que há muita gente que nos está a ouvir. É a comunidade internacional, é a União Europeia, são os Estados Unidos da América, Inglaterra, França, Itália, são os países da ECDC, são os nossos irmãos moçambicanos, empresários, estudantes, políticos. Temos mensagem hoje para todos. Liguem-se à live agora, hoje, neste momento. Partilha a live. Tem mais 3 minutos para partilharem a live rapidamente. Vamos agora hoje falar de assuntos bastante sérios. Falar de assuntos bastante sérios. Já partilhou a live? Está a perfeitas condições de som aí? O som tá bom? Tá bom o som? O som tá bom? A imagem está boa? A luz está boa? Ok. Acho que quando tivermos aí 20 mil pessoas podemos iniciar, não é? Ok, já temos 20 mil pessoas em direto. Ok, que o Senhor possa abençoar Moçambique, que o Senhor possa abençoar os moçambicanos, que possa guardar cada um de nós por baixo das suas divinas, majestosas asas. Que a luz que o Senhor prometeu para Moçambique, que essa luz não retraia, continue vindo essa grande luz para iluminar o nosso país e fazer desaparecer todas as trevas que querem colocar sobre a nossa terra. Amém. Bom, caros amigos, live muito curta que vou dizer hoje. Já temos informação clara, límpida, esclarecimentos sobre realmente o que está a acontecer em Moçambique. Caros amigos, o que aconteceu na cadeia central, presta atenção no que vou dizer, abra bem os seus ouvidos, presta atenção no que vou dizer. Se quiser acreditar nisto, acredita.
Se quiser continuar a ser manipulado, deixe ser manipulado. Há uma minha irmã que diz assim: Venâncio, para de usar muita escola, mas hoje, infelizmente, vou ter que começar por escola. Gostaria, vocês estudantes, jovens, registrem num caderno o que eu vou dizer agora. Quando se fala com as massas, quando se fala com um grande número de pessoas, os regimes de ditadura, desde os tempos de Hitler, Stalin, tantos outros, usam uma técnica, escreve aí, escreve, uma técnica, chama-se técnica de manipulação mediática, ou técnica de manipulação da população, técnica de manipulação mental, técnica de manipulação psicológica, seja qual for o termo que você quer usar, mas mentalize agora que há técnicas próprias de manipular uma mente, de você pensar num sentido, quando eles no fundo estão a fazer outra coisa no outro sentido. Percebe isto? Às vezes a gente faz isso com os nossos próprios bebês em casa, né? A criança quer chorar, para ela não chorar, o que você faz? Algumas mães costumam fazer isso. Leva um doce, dá o doce a ela. O que a mãe quer é que a criança não chore, mas ela mostra o doce. A criança se concentra no doce e para de chorar. Então, há formas de fazer um povo olhar para a esquerda, quando na verdade o povo devia olhar para a direita. Espero que tenham entendido o que é isso de técnicas de manipulação psicológica, técnicas de manipulação mediática, técnicas de manipulação de massas. Perceberam isto? Mais novos, se entenderam? Explicar a vovó, explicar a mamã, explicar ao tio, explicar a todos. Técnicas de manipulação psicológica. É o que vou explicar aqui, é o que está a acontecer em Moçambique. É o que está a acontecer em Moçambique. Se nós não entendermos isto, vamos condenar A, vamos condenar B, vamos condenar as manifestações, vamos condenar o Venâncio, vamos condenar os manifestantes, porque estamos a ser manipulados, sem nos apercebermos. Bom, ponto número 1. Cadeia da máxima segurança da Machado. O governo sabia muito bem que as manifestações estavam a ganhar uma grande força. É por isso que os ministros já estavam a fugir. É por isso que os dirigentes estavam a fugir. É por isso que a Frelimo estava a fugir. O que eles fizeram? Fizeram uma coisa muito simples. Vocês sabem que haviam quase 4.000 pessoas que estavam presas no âmbito das manifestações. Eles, os próprios guardas prisionais, abriram as portas. As pessoas estavam presas, sobretudo aqueles jovens que foram presos no início das manifestações, para eles saírem da cadeia. É por isso, atenção que vou dizer, muita atenção. Repara bem como estavam vestidos aqueles jovens. Nenhum deles trazia o uniforme de prisioneiro que se veste na cadeia. Lembram-se nas dívidas ocultas que mesmo quando foram para o julgamento, os que foram julgados pelas dívidas ocultas traziam o uniforme que? Laranja. Uniforme laranja, mesmo no julgamento. Aqueles mais de 1.500 que saíram da cadeia, nenhum deles tinha uniforme laranja. Manipulação, cuidado. Os guardas é que abriram as portas. Não houve nenhuma evasão. Qual era o objetivo? São exatamente os jovens que estavam a se manifestar, tinham sido detidos por pura e simplesmente estão a se manifestar. Tivemos informação que alegaram que não tinham logística para aqueles jovens. Isto é, não tinham comida, não tinham água, não tinham como cuidar daqueles jovens. Aproveitaram o momento
em que os ministros estão a fugir, dirigentes estão a fugir, a Frelimo está a fugir, para tirar aqueles jovens, para fazer o quê? Ao tirar aqueles jovens, depois fizeram aquilo que se chama da técnica soviética. Estou a pedir para registrar o que eu dizer. Que foi assassinar exatamente boa parte daqueles jovens. Fizeram um massacre. Em menos de 24 horas, morreu muito mais gente do que nos últimos 2 meses. Por isso que temos fotos de jovens que foram capturados e logo a seguir temos fotos dos mesmos jovens já mortos, assassinados com balas na cabeça. Tudo propositado, tudo feito para quê? Volto a repetir, técnicas de manipulação mental, técnicas de manipulação psicológica, técnicas de manipulação de massas, técnicas de manipulação mediática. Mataram aqueles jovens. Foi um massacre. Volto a chamar a atenção às organizações de direitos humanos, tanto nacionais como internacionais. É preciso visitar a morgue, é preciso investigar aqueles cadáveres para ver o que aconteceu. Isto é um crime contra a humanidade. Este crime deve ser conduzido para o Tribunal Internacional de Haia. Os que fizeram isto, Bernardino Rafael, que é o principal responsável disto, é um homem sanguinário, é um assassino frio. Ele é que é o responsável disto. Juntamente com o comandante em chefe das Forças Armadas, o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi. Combinaram isto porque sabiam que no terreno estavam a perder espaço com os manifestantes de verdade. Estavam a fugir do país. Tiraram estes jovens, assassinaram estes jovens, que eram jovens que estavam a manifestar, por isso que nem sequer tinham uniforme. E vejam uma coisa, são capturados. Os jovens não têm armas, os jovens não têm nenhum objeto contundente, os jovens não ofereceram resistência, mas foram executados. E são os jovens que, se tivessem penas, serão penas de 1 mês, convertido em multa, porque não estavam a fazer outra coisa. Estavam nas ruas, pondo pneus, manifestando, gritando. Foram esses os crimes que estes jovens cometeram. Por isso que o próprio Bernardino Rafael diz que no meio deles tinham alguns que eram perigosos, que eram terroristas. Por quê? São esses perigosos terroristas que eles tiraram de propósito. E o próprio Bernardino Rafael está a anunciar quais são os crimes que eles devem ir executar na sociedade. O comandante-geral da polícia diz claramente: estes perigosos terroristas que saíram. Então, se são perigosos terroristas, o que os manifestantes têm a ver com terroristas? Se os manifestantes estavam apenas a pôr pneus, a levantar cartazes, o que eles têm a ver com terrorismo? O que tem a ver com terrorismo? Então, Bernardino Rafael, usando esta técnica soviética da manipulação mental, no meio dos presos das manifestações, aproveitam executar, criaram um massacre muito grande e no meio deles tiraram aqueles que já estão programados para fazer crimes. Sabem muito bem que o Cernic já não pode executar alguns crimes. Porque usaram o Cernic para matar o Elvino Dias, para matar o Paulo Guambe, para fazer raptos, para fazer sequestros. Sabem que alguns do Cernic até já são conhecidos em público. Então eles querem continuar a fazer o crime. Então, no meio dos que foram soltos, eles próprios colocam pessoas perigosas que eles próprios conhecem, e são esses que Bernardino Rafael e a sua cúpula vai dar armas, vai dar dinheiro, e ele já deu a missão que cada um deles tem que executar. Quais são as missões? Ele próprio disse em plena televisão: assaltos à mão armada,
assaltos a residências, raptos, sequestros, saiu da própria boca do Bernardino Rafael. Ele é que é o principal culpado. Da mesma maneira que a gente diz que o Turbo V8 foi acionado pela boca da Lúcia Ribeiro. Estes assaltos que ele diz que vão começar em 24 horas. Quer dizer, ele até já sabe qual é o prazo em que os crimes vão começar. O próprio comandante-geral da polícia deu ordem para os terroristas, os criminosos perigosos, começarem a agir em 24 horas. Tudo isso por quê? Porque sabem que as manifestações, como a gente estava a fazer, estavam todos a fugir. Ele próprio estava fugitivo. O próprio Bernardino Rafael tinha fugido. Voltou agora porque já quer se reforçar com criminosos que vão trabalhar a favor deles. Criminosos que vão substituir os esquadrões da morte. Afinal, os esquadrões da morte são o quê? São pessoas que eles tiram das cadeias e dão missões para assassinar outras pessoas. Só que agora fizeram em público. Damos graças a Deus porque tudo está sendo revelado. Agora fizeram em público, aberto e perante a televisão. O próprio Bernardino Rafael diz os crimes que devem ser cometidos por estes criminosos perigosos, pelos terroristas: assaltos, violação de mulheres, arrombamento de estabelecimentos comerciais, raptos, sequestros. Ele já deu a ordem, já orientou o que eles devem fazer. Agora vão dar dinheiro, vão dar armas. Que todo mundo não perca atenção. Os crimes que vão seguir nas tais 24 horas, que o comandante-geral da polícia disse, são crimes mandatados por eles mesmos. Volto a repetir: técnicas de manipulação mental, técnicas de manipulação mediática, técnicas de manipulação de massas. Fixar este termo, fixar isto, são técnicas de manipulação, técnicas de distração. Para quê? Para nós sairmos. As pessoas já não vão falar das manifestações, as pessoas já não vão falar do fraude eleitoral, as pessoas já não vão falar do roubo, as pessoas já não vão falar do crime cometido pelo Conselho Constitucional e da professora Lúcia Ribeiro. Agora as pessoas têm que se concentrar nos criminosos que estão para fazer assaltos, que estão para fazer raptos. Querem nos desviar do nosso foco. Atenção, meu povo. Todo assalto, todo assassinato, todos os arrombamentos, todo incêndio que se for colocado nos armazéns, foram colocados nos bancos, foram colocados em estabelecimentos comerciais, é este grupo mandatado por Bernardino Rafael, em conjugação com os comandantes-chefes das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Jacinto Nunes, é o que eles querem fazer. São técnicas que vêm da União Soviética. Técnica dos serviços secretos soviéticos. É o que eles estão a aplicar em Moçambique. Todo mundo agora vai falar de quê? De vandalismo. Todo mundo está a falar de quê? De roubo das lojas. Todo mundo está a falar de quê? De incêndio aos bancos. É exatamente essa técnica que eles estão a usar para que se desviemos do nosso foco. É isto que eu gostaria que vocês entendessem. Não foi nenhuma evasão que aconteceu na BO. A guarda prisional abriu as portas para os prisioneiros saírem. A guarda prisional depois cercou os mesmos prisioneiros e os matou. Fez um massacre jamais visto. Queremos chamar a Amnistia Internacional, as organizações internacionais de direitos humanos. Queremos chamar as organizações nacionais de direitos humanos para investigar estas mortes, este massacre que aconteceu em 24 horas, mataram quase 200 pessoas. Isto tem que ser investigado, responsabilizado. Outra coisa que eu gostava de levantar aqui, que é muito importante, estamos ainda a falar das técnicas de manipulação mental, técnicas de manipulação mediática, técnicas de manipulação psicológica.
assaltos aos armazéns. São grupos da polícia que se deslocam na rua, homens treinados, que andam com equipamentos, ferramentas, alicates, aqueles grandes, para arrombar lojas, e sempre que vê jovens concentrados, sempre que vê população à volta, arrombam as lojas, arrombam os armazéns e depois mandam a população entrar nos armazéns, vandalizar, tirar comida. Estamos a falar de uma população faminta, população com fome. Eles chegam, arrombam armazéns, a população, em vez de manifestar, ao invés de se concentrar, a população que está com fome vai correr para ir comer, vai correr para o armazém para ir tirar comida. Quem está a arrombar os armazéns? Quem está a arrombar as lojas? Não é o povo. São estes homens, e temos vídeos que mostram isso. Homens da polícia vestidos a civil, que até chegam onde há barricadas e mandam até os próprios jovens, coloquem pneus aí. São os mesmos que arrombam armazéns, arrombam... Veja só, por que o povo manifestante tem necessidade de chegar num banco, pôr fogo num banco? Estão a imaginar ali no Chopal, balcão do BIM, ir pôr fogo no banco? Não nos deixemos manipular. São os homens da polícia que vão preparados para arrombar as lojas, para pôr fogo nos bancos, para arrombar os armazéns, depois mandam a população. Vocês viram as imagens? Homens da polícia a dizer à população, vão entrando, entrem para ir buscar comida, para ir buscar arroz, para ir buscar, para vandalizar as empresas, para vandalizar as fábricas. E o próprio Bernardino Rafael não falou do papel que a polícia está a desempenhar no arrombamento dos armazéns, que a polícia está a desempenhar no arrombamento das lojas, que a polícia está a desempenhar em incêndio colocado nos bancos. Isso não falaram. Levam isso e imputam o miserável. Povo com fome. Arrombam o armazém e dizem ao povo, entra. O povo entra porque é um povo faminto e carrega sacos. Não é o povo que arromba. São estes homens treinados que andam com ferramentas, andam com mahindras e andam a incentivar isto. É por isso que vocês viram até um blindado a ir bater o armazém, para arrombar o armazém, para que a população pudesse lá entrar. Estão a julgar. Põe uma população com fome, faminta. Não é alimentado este povo. O povo é levado a viver uma vida desgraçada. Quando o povo quer se manifestar, desviam a atenção do povo, andam a arrombar armazéns e dizem para o povo entrar lá. Por quê? Porque não querem que o povo tenha foco aonde de fato deve se manifestar. Onde é que o povo deve se manifestar? O nosso foco, a gente já sabe, é o Conselho Constitucional, que cometeu, aprovou a fraude. São os órgãos eleitorais. É a Presidência da República. Ponta vermelha. Não querem que a gente chegue lá. Não querem que o povo se manifeste em frente dos órgãos eleitorais. Não querem que o povo se manifeste em frente da Ponta Vermelha. Não querem que o povo se manifeste em frente dos ministérios. Não querem que o povo se manifeste nos órgãos que fizeram a fraude. Não querem que o povo se manifeste em frente das sedes do Partido Frelimo. Estes é que são os inimigos do povo. São as sedes do Partido Frelimo, são os órgãos eleitorais, é a Presidência da República, é o Conselho Constitucional, são os governos provinciais, que eles também fizeram fraude, é onde as fraudes eram feitas. Estes governos provinciais, estes governos distritais, é lá onde se fazia a manipulação da fraude, é lá onde faziam o enchimento das urnas. Então não querem que o povo vá para aí, arrombam armazéns para o povo não ir onde deve ir e desviar-se e roubar, tirar arroz, açúcar do seu vizinho, do seu irmão. E hoje vem com um novo discurso. Se as manifestações é isto, então perderam o foco. Se a manifestação é isto, então o povo agora também virou vândalo. Não somos vândalos. Não somos bandidos. Nosso objetivo não é arrombar lojas.
Nosso objetivo não é arrombar, massacrar irmãos. Nosso objetivo, já disse, é a presidência da República. Nosso objetivo são os governos provinciais. Nosso objetivo são os órgãos eleitorais. Nosso objetivo é o Conselho Constitucional. São estes aqui. Nosso objetivo é manifestar em frente das sedes do Partido Frelimo. Estes, os ministros deste governo envolvidos também na fraude, são estes que são os inimigos do povo. Não é o Bai ali, né? Mohammed, não é o Bai ali da Nigéria, não é o Bai ali do Bengali, não é o Bai do Paquistão, não é o Bai da Índia, não é o Bai do Ruanda, não é o Bai da Guiné-Bissau, não é o nosso irmão chinês, nada disso, isso é desvio. Nós temos um foco, é lá onde o nosso foco deve se concentrar. As nossas manifestações, meus irmãos, não devem parar e agora deve se intensificar ainda mais as nossas manifestações. Mas temos que saber, não devemos aceitar ser manipulados. Temos que estar atentos. Esses que vêm, chegam no armazém com ferramentas, rebentam o armazém. É para quê? Não querem que você chegue até Ponta Vermelha. Não querem que você chegue até os órgãos eleitorais. Não querem que você chegue às sedes do Partido Frelimo. É por isso que estão a arrombar o armazém, para você entrar no armazém e perder-se. E veja só uma coisa. No Benfica, onde se arrombou uma loja, Benfica na cidade de Maputo, Cambuquan, quem arrombou aquela loja não foi a população. A população entrou e foi a própria polícia que trancou o povo lá. Está esclarecido isso, já está esclarecido. A própria polícia trancou a população lá dentro. Lançaram gás lacrimogêneo, a população ficou atordoada, perdeu sentidos. E depois carbonizaram a população lá dentro. A mesma técnica que foi usada em Montepuez há uns anos atrás, quando já estava vivo o presidente da Câmara. É a mesma técnica. Foi a polícia que carbonizou as pessoas que estavam naquela loja no Benfica. Não foi o dono da loja de forma nenhuma. Nenhuma! Não foi o dono da loja. O dono da loja não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Infelizmente, essas televisões manipuladas estão a passar a ideia de que o dono da loja carbonizou pessoas. Não carbonizou. Foi a polícia que trancou as pessoas lá dentro e mandou fogo, matou as pessoas. É a própria polícia que manda o povo carregar nos armazéns e depois rega o próprio povo com armas. É por isso que todo dia de ontem, antes de ontem, estava tudo a ser... Havia tiros em tudo que é lugar. Toda a madrugada cheia de tiros, a dispararem de um lado para o outro. A ideia aqui, deixa-me explicar de novo como é que funciona essa técnica de manipulação mental. O que eles pretendem aqui? O que eles pretendem chama-se problema, reação, solução. Meninos, explicar aos papás isto. Nosso povo também chegou à altura de aprendermos. Não vamos fazer uma guerra, não vamos fazer uma revolução sem aprendermos algumas coisas. Chama-se problema, reação, solução. 3. Que não era esse o nosso... não é este o nosso PIN. Problema, reação, solução. O que isso quer dizer? Primeiro, cria-se um problema. Qual é o problema que se cria? Agora libertaram os presos. Vão mandar os esquadrões da morte com os terroristas, com os assassinos. Vão dar armas, vão dar comida, vão dar dinheiro para fazer assaltos, para fazer violência contra o povo, para andar a assaltar armazéns, para andar a assaltar bancos, queimar bancos. Para quê? Para o povo ficar aterrorizado, como agora está. Os empresários estão aterrorizados. A população está aterrorizada. E nem se apercebe que quem está a criar o terror não são os manifestantes. É a própria polícia usando estas técnicas que estou aqui a explicar. Empresário, ou você aprende agora, ou nunca mais. Se quer acreditar, acredita. Se não quiser, continua a apontar o dedo para os manifestantes. A polícia da República de Moçambique está a usar técnicas soviéticas. Então, mandam essas pessoas criar o terror, assaltar lojas, arrombar bancos, queimar caminhões, mandar queimar caminhões de empresários, mandar queimar fábricas de empresários. Para quê?
para o empresário sentir-se totalmente inseguro, com medo, aterrorizado, e depois o que vai fazer? Eles próprios, como polícia, é que hão de vir como se fosse a própria solução. O que vai acontecer? A população, os empresários, vão entender que quem nos criou problemas são os manifestantes. Quem destruiu nossos bens são os manifestantes. Quem nos pôs na falência são os manifestantes. Depois vão dizer o quê? No fim, quem nos salvou foi a polícia. Esta é a técnica. Deu para entender ou não? Entendeu? Deu para entender a técnica ou não deu? Então, eles criam um problema, aterrorizam a população, assaltam a população, roubam a população, destroem os empresários, raptam os empresários, queimam os bancos, destroem os armazéns. Depois, eles próprios hão de aparecer como se a polícia que fosse a salvadora. Esta técnica é a tal técnica chamada de problema, reação e solução. Mais novos que vão à escola, explicar à mamãe isto, explicar ao papai empresário, explicar ao papai em casa isto que eu estou aqui a contar. Isto é real, é isto que eles querem fazer. É isto que eles já começaram a fazer. Se isto não for entendido, meus irmãos, eu quero que fique claro. Os presos foram soltos. Ninguém fugiu da cadeia. Foram assassinados manifestantes que eram pura e simplesmente jovens que tinham feito pequenas incursões por um bloqueio aqui, por ali, que foram presos. Tinham penas, é por isso que o próprio comandante-geral diz que são pessoas cujas penas estavam no fim. Não é que estavam no fim. As penas deles não iam passar 1 mês, 2 meses. Muitos deles nem tinham sido julgados. Não tinham sido julgados. Este senhor Bernardino Rafael é um sanguinário. É um assassino em série. São pessoas frias, sanguinolentas, sanguinárias, que matam com uma frieza incrível. Mataram mais de 100 jovens baleados a sair da cadeia de propósito só para tirar dividendos políticos. É isso que aconteceu. Quero que vocês entendam, empresários, eu sei que estão a perder coisas. Eu sei que estão a ser destruídos os vossos bens. Mas fiquem a saber que não tem nada a ver com os manifestantes. Tem a ver com pessoas da própria polícia que são treinados para fazer isso e depois envolvem a própria população no meio disso. Por isso que eu digo, as nossas manifestações não vão parar. As nossas manifestações vão continuar. As manifestações vão intensificar. Eu volto a dizer isto. Vamos intensificar as nossas manifestações. Não há que dar um passo para trás. Vamos para frente. Mas minha população, manifestantes, meu povo, prestem atenção naqueles que querem vos desviar do nosso foco. Nosso foco, Presidência da República. Nosso foco são os ministérios. Nosso foco são as sedes do Partido Frelimo. Nosso foco são os órgãos eleitorais. Nosso foco é o Conselho Constitucional. São esses que trouxeram problemas para o país. São esses que trouxeram desgraça para o país. É lá onde nós temos que nos manifestar. É lá onde nós temos que nos concentrar. Esse é que é o nosso foco. Não nos desviemos. Senhores empresários, por favor, entendam de uma vez por todas. Quem queimou os autocarros, quem queimou os caminhões, quem pôs fogo nas lojas, quem pôs fogo nos armazéns, quem pôs fogo nos bancos, é pessoal da polícia treinada nessa técnica que eu expliquei aqui. A técnica de manipulação mental, técnica de manipulação de massas, a técnica chamada de problema, reação, solução. E eles querem aparecer depois como salvadores. Querem aparecer depois como aqueles que puseram ordem. Quando quem criou a desordem são eles próprios. Quem criou a desordem é a própria polícia. Quem fez os assassinatos é a própria polícia. Isto que fique claro para todo mundo. Organizações da sociedade civil, moçambicanas e internacionais, direitos humanos, por favor, venham a analisar esses casos que são crimes contra a humanidade. O Bernardino Rafael já tem um processo na Procuradoria. Bernardino Rafael já tem um processo no Tribunal Penal Internacional.
Temos que reforçar, fazermos agora mais denúncias sobre isto que aconteceu. Não é normal. Na Venezuela houve problemas, houve fraude eleitoral, não morreram nem 50 pessoas. Em Moçambique já morreram mais de 400 pessoas. Como é que é possível isso? Por isso queremos pedir à União Europeia, queremos pedir aos Estados Unidos da América, à Commonwealth, à União Africana, para perceber que nós estamos perante um partido que é um partido terrorista. Um partido que está a meter terror no povo. É por isso que ontem nós tivemos um debate aqui no nosso canal sobre como ilegalizar, banir o partido Frelimo, porque é um partido que tem todos os requintes de um partido terrorista, que está a meter terror ao seu próprio povo. Portanto, é importante que isso seja compreendido. Vamos fazer pressão aos senhores empresários com o Presidente da República. Vamos fazer pressão ao Comandante-Geral da Polícia. Vamos exigir às autoridades que se responsabilizem e responsabilizem os polícias que estão a queimar os vossos bens. Responsabilizem os polícias que estão a queimar os vossos estabelecimentos. Temos que fazer pressão ao Estado. Quem tem a obrigação de garantir segurança para os cidadãos, para os empresários, é o Estado. Não vamos nos desviar para apontar dedos aos manifestantes. É o Estado, é a polícia, é as forças de defesa e segurança que estão a ser manipuladas para fazer isso. É por isso que estou a dizer aos nossos militares, é por isso que estou a dizer aos nossos polícias, libertem-se disto. Não sejam conduzidos a cometer crimes. Chegou a altura de vocês se juntarem ao povo de verdade. Militares, juntem-se ao povo. Polícias, juntem-se ao povo. Até quando? Vamos continuar aqui a cometer crimes em nome de defesa de um partido terrorista. Um partido que é conhecido até na África Austral como o maior promotor do contrabando da droga, das armas, do tráfico de mulheres. Ninguém percebeu isto? Que o principal promotor do tráfico de drogas na África Austral é Frelimo? Ninguém está a perceber disso? Que quem comete os raptos e os sequestros é Frelimo? Ninguém se apercebeu disto? Ninguém se apercebeu disto? Que isto é a continuidade dos seus crimes. E agora estão a ser desviados todos. Estão a perder o foco também. Caros amigos, o que mais nós temos agora aqui? Volto a repetir. Manifestantes não são pela violência. Manifestantes não são pelos arrombamentos. Manifestantes não são contra os empresários. Nosso foco agora já disse qual é que é. A nossa presidência da República, ministérios, órgãos eleitorais, os governos provinciais, governos distritais, esses é que são o maior foco dos problemas do roubo, dos assaltos, do crime que está acontecendo neste país. Por isso vamos intensificar as nossas manifestações com o foco de que existem homens que estão preparados para nos fazer desviar. É muito importante isso. Então, nós devemos continuar neste momento para perceber que a Cernic, que foi usada durante muito tempo para fazer assaltos, para raptar, para sequestrar, está para ser substituída por reclusos tirados pelo próprio comandante-geral da polícia para cometer crimes. Então era isto que eu queria colocar para todos nós percebermos que estamos a ser alvos de uma manipulação das próprias autoridades moçambicanas. O próprio governo de Moçambique, o governo da Frelimo, a polícia da República de Moçambique está com planos de assassinar a sua própria população, cometer crimes contra a sua própria população, para depois aparecer como salvador. Era isto que eu queria vos explicar. As nossas manifestações, meus irmãos, devem continuar em todo o país. Niassa, não parem com as manifestações. Cabo Delgado, continuem com as manifestações cada vez mais fortes. Nampula, vocês intensifiquem as vossas manifestações. Tete, intensifiquem as manifestações. Zambésia, não parem com as manifestações. Manica, vamos cada vez mais pisar o fundo, o pé no acelerador. Sofala, continuem como estão fazendo até agora. Vocês de Gaza, que acordaram, abriram os vossos olhos, continuam com as manifestações. Nhembane continua com as manifestações. Província de Maputo, vamos agora continuar cada vez mais fortes com as nossas manifestações. Nós, na província de Gaza, já falei, cidade de Maputo, as manifestações têm que ser mais intensas
e irmos para onde de fato a nossa atenção deve ir. Não perdermos tempo ali com coisinhas. Sabemos o que nós queremos e sabemos onde é que nós devemos ir. Então, é assim, meus irmãos. Isto é a explicação que eu queria deixar hoje, o esclarecimento que eu queria deixar para os moçambicanos. Não sejamos alvo da manipulação mental, dos jogos mentais que querem fazer conosco. Os jogos mentais que querem nos colocar manifestantes contra os empresários, manifestantes contra as outras pessoas. Não. Somos um único povo. Temos um único objetivo. É a nossa única oportunidade que temos no nosso país de nos libertarmos de uma vez por todas de um governo criminoso, de um governo do contrabando, de um governo de tráfico de drogas, de um governo dos raptos, de um governo dos sequestros. É a única oportunidade que nós temos. As manifestações continuam até a reposição da nossa verdade eleitoral, que é aquilo que nós queremos. Até a tomada de posse no dia 15 de janeiro, quando Venâncio Mondlane tomar posse como presidente eleito, indiscutível, pelo povo moçambicano. É tudo. Forte abraço. Um beijo. E tchau.